se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. O mito da árvore do Brasiliense no Parque da Cidade. Em Brasília, há uma lenda antiga que poucos ousam mencionar em voz alta. Dizem que no coração do Parque da Cidade existe uma árvore milenar, conhecida apenas pelos mais velhos como a Guardiã do Cerrado. Essa árvore não é comum. Suas folhas parecem brilhar sob a luz da lua cheia, e suas raízes profundas parecem sussurrar segredos esquecidos pelo tempo. Os primeiros relatos sobre a existência dessa árvore remontam à fundação da capital. Os candangos que construíram Brasília falavam de uma presença mística que os observava enquanto erguiam os primeiros prédios. Ninguém sabia ao certo o que era, até que um grupo de trabalhadores decidiu explorar o parque da cidade após o expediente. Ao entrarem na mata fechada, o grupo encontrou uma clareira onde a árvore imponente se erguia. Sua copa parecia tocar o céu, e havia um ar de reverência ao seu redor. Um dos trabalhadores, intrigado, aproximou-se e tocou o tronco, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. Ela está viva, murmurou, assustado, ao sentir o pulso lento e constante da árvore. Desde então, a árvore foi tema de histórias contadas ao redor de fogueiras. Algumas pessoas acreditavam que ela era uma bênção, uma entidade protetora do cerrado. Outras diziam que quem perturbasse a guardiã sofreria terríveis consequências. O mistério só aumentou quando um dos trabalhadores desapareceu dias depois de ter visitado a árvore. Com o passar dos anos, a lenda foi sendo esquecida pelas novas gerações. O progresso e a modernidade tomaram conta de Brasília, e poucos se lembravam da árvore mística. Mas, para os mais atentos, o parque da cidade ainda guardava segredos que só se revelavam aos curiosos ou aos desavisados. Nos dias atuais, o parque é um dos pontos de lazer mais frequentados da cidade. Mas poucos sabem que, ao cair da noite, a guardiã do cerrado ainda está lá, observando silenciosamente aqueles que ousam se aproximar. O que muitos ignoram é que a lenda está longe de ser apenas uma história de assombração. Um jovem estudante de história, Lucas, fascinado por lendas urbanas, decidiu investigar o mito da árvore. Ele passou semanas pesquisando, entrevistando moradores antigos e compilando histórias sobre a guardiã. Sua curiosidade o levou a tomar uma decisão arriscada. Ele exploraria o parque da cidade à noite para encontrar a árvore lendária. Na noite escolhida para sua aventura, Lucas preparou sua mochila com uma lanterna, um caderno e uma garrafa d'água. Apesar de ser um entusiasta das lendas urbanas, ele sabia que a exploração de um parque à noite poderia ser perigosa. Ainda assim, a curiosidade era mais forte. O céu estava limpo, e a lua cheia iluminava o caminho. Lucas entrou no parque da cidade por uma entrada lateral, evitando os seguranças. O silêncio da noite era perturbador, quebrado apenas pelo som dos grilos e pelo farfalhar das folhas ao vento. Conforme caminhava, ele sentia que o ar ao redor ficava cada vez mais denso. Após cerca de 20 minutos de caminhada, Lucas percebeu uma mudança sutil na paisagem. As árvores ao seu redor pareciam se curvar em direção a um ponto central. Ele seguiu o caminho formado pelas raízes expostas e chegou a uma clareira iluminada pela luz prateada da lua. Ali, no centro, estava a guardiã do cerrado. A árvore era majestosa. Sua copa se espalhava como um manto protetor, e suas folhas brilhavam como prata. Lucas sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Aproximou-se lentamente, encantado com a beleza e a imponência da árvore. Mas, ao tocar o tronco, algo inesperado aconteceu. Uma voz suave e grave ecoou em sua mente. "Por que você veio até mim, viajante do tempo?" Lucas recuou, assustado. "Quem está aí?" perguntou, olhando ao redor. Mas a voz vinha de dentro da própria árvore. "Eu sou a guardiã. Cuido deste cerrado desde antes do tempo dos homens. Por que você me procura?" Lucas respirou fundo. "Eu busco respostas. Quero saber por que essa árvore é tão importante para Brasília. Quero entender a história que o tempo tentou apagar." A guardiã ficou em silêncio por alguns instantes antes de responder. "Então você busca a verdade. Mas a verdade tem um preço." A árvore começou a contar sua história.
Disse que, muito antes da construção de Brasília, o Cerrado era habitado por povos que entendiam sua importância. Eles veneravam a natureza e faziam rituais para manter o equilíbrio entre o homem e o ambiente. A guardiã do Cerrado era o elo entre os dois mundos. Quando os homens modernos chegaram, trouxeram consigo o esquecimento. Destruíram a natureza para erguer suas cidades, ignorando os antigos pactos. A voz da guardiã soava triste. Mas Brasília foi construída sobre um solo sagrado. E aqueles que respeitam a terra podem ouvir minha voz. Lucas estava fascinado. Mas por que essa lenda foi esquecida? Por que ninguém mais fala sobre você? A guardiã respondeu: o tempo faz com que as histórias virem mitos. E os mitos, quando ignorados, se perdem. Mas eu continuo aqui, esperando por aqueles que ainda podem ouvir. De repente, a atmosfera ao redor mudou. O ar ficou pesado, e Lucas sentiu um calafrio. O preço da verdade é o compromisso. Você está disposto a proteger este lugar e manter viva a história? Perguntou a guardiã. Lucas hesitou por um momento, mas algo dentro dele sabia que estava diante de algo muito maior do que imaginava. Sim, estou disposto. A guardiã pareceu satisfeita. Então, você será meu novo mensageiro. Leve minha história ao mundo moderno, e nunca permita que o Cerrado seja esquecido. No dia seguinte, Lucas acordou com uma sensação estranha. O encontro com a guardiã parecia um sonho distante, mas as marcas em sua mão provaram que tudo era real. Uma folha prateada repousava em sua mesa de cabeceira, e sua mente estava repleta de novas informações sobre o Cerrado. Decidido a cumprir sua promessa, Lucas começou a compartilhar a história da guardiã. Ele criou um blog chamado A Voz do Cerrado, onde publicava relatos sobre a importância de preservar o bioma e as lendas locais. Seu conteúdo começou a atrair atenção, e logo ele se tornou uma referência para ambientalistas e historiadores. Mas Lucas sabia que a missão era mais profunda. Ele voltou ao parque da cidade várias vezes, levando grupos para conhecer a área e contar sobre a guardiã. Aos poucos, a lenda começou a ganhar força novamente. Pessoas que visitavam a árvore diziam sentir uma conexão especial, como se estivessem sendo observadas por algo maior. Apesar do sucesso, Lucas sabia que nem todos estavam interessados em proteger o Cerrado. Grandes corporações e políticos tinham seus próprios interesses, e ele precisaria ser firme em sua missão. Certa noite, enquanto caminhava pelo parque, Lucas ouviu novamente a voz da guardiã. O tempo é curto. Muitas ameaças estão por vir. Mas você não está sozinho. Com essas palavras, ele sentiu um novo ânimo para continuar sua jornada. Os anos passaram, e a missão de Lucas cresceu. Ele se tornou um símbolo da luta pela preservação do Cerrado e um defensor incansável das histórias e tradições locais. Mas, apesar de suas conquistas, ele sabia que o verdadeiro desafio era garantir que as próximas gerações continuassem a ouvir a voz da guardiã. Em uma noite especial, Lucas voltou à clareira. A árvore estava tão imponente quanto na primeira vez que a viu. Ele tocou o tronco novamente, e a voz da guardiã falou: você cumpriu seu dever. Mas a missão nunca termina. Ensine aqueles que virão depois de você. Lucas prometeu continuar. Sabia que a guardiã do Cerrado viveria para sempre, enquanto houvesse alguém disposto a escutar. E assim, a lenda da árvore mística de Brasília nunca mais foi esquecida. No coração do parque da cidade a guardiã permanece, observando, protegendo e esperando. Sua história agora é parte viva da cultura brasiliense, um lembrete de que o passado, o presente e o futuro estão conectados pelas raízes profundas da terra.